O Gusta que vai vir de Cloud ali. E o early game do... E a Terra do Amanhecer agora vai ter fight, porque eu quero treta. E olha ali, já temos as movimentações. Olha, cara, rota do XP já tava ali uma trocação, bizarro. Exatamente, o pessoal se preparando bastante. Já fazendo ali o King, né, o Orange, já de início de partida para ter aquele buff melhor. Por outro lado, o Stark começou no Purple. Eu chamo de Blue. Tá Tem que fino estudar, hoje. O cara veio diferenciado pra cá. Pois é. Tá aí, então estão começando as primeiras rotações do mapa. Já vão começar ali a se estranhar pelo mid lane. Por enquanto, as duas equipes eu tenho certeza que vão se posicionar menos agressivamente. Olha, o Luiz fez o primeiro ataque por ali. O Prime foi obrigado a recuar. Só com tranquilidade ele conseguiu spamar ali as suas skills. Olha, foi atordoado por ali o Lúcio. Obrigado a recuar por lá. Conseguiu sair na vida, mas já tem a primeira pressão ali, né, Gabriel? Já tem a primeira pressão, consegue garantir ali o Baxa com seu smite, a famosa gotinha. E, cara, gosto muito de Esmeralda no mid. Dá uma flexibilidade, assim, muito interessante pra equipe. Exatamente, a flexibilidade essa que trouxe na semana passada, né? E deu muito certo pro lado da DreamHack, não é isso, Henrique? A rotação dela é ótima, ela simplesmente tem essa capacidade, junto com a sua segunda habilidade, ganhar aquele move speed a mais, conseguir chegar em rotas e, detalhe, aquela ultimate boa que também tem um alcance muito bom pra poder pegar alguém fora de posição, pra pegar alguém ali, de repente, pra fazer aquele cerco, então tá ótimo pra ela. Exatamente, faz a clean wave ali rapidamente, força os jogadores da ERQ pra se posicionar um pouco mais mid lane ali, dando trabalho, inclusive pro Segen, tem que voltar de base ali para recuperar a mana. Em contrapartida já vem ali o Tekashi já se posicionando lá em cima para fazer também a pressão de mapa, ele que vai ter facilidade para rotacionar. E o Gusta Lagusta contra o Rainbow aqui embaixo, né, CB? Diretamente é aquilo, né? O Rainbow, no caso, tem aquele potencial que ele trouxe da Melissa. Ele tem alcance, ele tem a questão do Muddles dele, como é chato demais, ele simplesmente consegue spamar pela lane, tem um alcance absurdo ainda assim. Ele consegue dar mobilidade pra essa skill e no final de tudo, olha a sacanagem! Meu amigo, o cameraman se perde ali no começo da partida, a Turtle já tava lá e acabou indo de base, enquanto o Stark já tá fazendo aqui o roubo, consegue sair o Stark com um objetivo ali bem garantido, né, Gabriel? Garantidíssimo, e aí o Luiz vai dar um face check no Nyx. Olha a Ângela botando o Cupra pra correr. No começo, né? Agora, por enquanto. É verdade. Tá lá o Lúcio, já vai trocando diretamente com o nosso querido Tekashi. Vai tentando já o dano e tá com bastante dano. O Tekashi mesmo no início, você havia mencionado, tá bem forte o Grok, né, querido? O Grok tá realmente muito forte. O early game, principalmente pro invade, possível invade aí, é forte. Mas olha o King ali na jungle. Olha o King, ele tá sozinho por ali. Foi obrigado ali fazer a front check. Nossa! Consegue o Luiz entrar muito bem. Conseguiu por ali a vingança. Bela jogada. First Blood nas mãos da equipe da RRQ. A Kira com uma bela vingança do tirando acertada ali o elástico. Nossa Olha só, foi senhora! por ali. Muito bem jogado. Vem voltando na força do odd. Consegue sair, mas bela play garantida pela RRQ. A Kira, CB. Cara, gostei muito dessa ideia de aceleração quântica ali nas mãos do Sigrok, tá? Ele com apenas um ataque básico consegue ganhar mobilidade suficiente para simplesmente conseguir, enquanto anda na sua primeira, ter mobilidade para conseguir causar todo o seu potencial de dano, né? Inclusive agora ele tava level 5, conseguiu gastar uma ótima ultimate em cima do Ling, mas, obviamente, né, o boneco é liso e saiu fora tranquilão com a ult da Ângela. Isso é uma máquina, né, Gabriel? É uma máquina. E ali, aos 3 minutos e 12 segundos de partida, tivemos a caçadora fechada. Olha essa play. Aí ó, é o Lindo, momento né? que o CB fala que entra a carga selvagem ali. A mobilidade, a mobilidade. Garantir. Muito prático isso, muito legal de acompanhar. O CB pontuou muito bem. Que bela leitura de item, né, diga-se de passagem. Pois é. Esses emblemas aí estão maravilhosos. Essa temporada tá prometendo muito, pô. Quero ver, pô. Exatamente. E aí o mid lane sendo novamente farmado ali pelo Prime, ele que sozinho consegue trocar um x2, olha o Stark, e o King foi pra cima, conseguiu ali fazer uma bela play, olha o Tekashi focou diretamente o Stark, ele foi pego pelo fora de posicionamento, tá tomando muito dano, não sei se consegue sair dali, olha o abate garantido pelo Segen, vai pra dupla eliminação, não sei se consegue pegar, o King vai com tudo pra cima, o Luiz se posicionou bem jogado agressivamente, 2-0 no placar, meu querido Gabriel. 2-0 no placar. Ali a Turtle tá sendo feita e foi um evento que custou caro. Custou bem caro aí. Olha, indo pra cima do Prime. Meu Deus, que dano, Segen! O Segen com muito dano pra cima do Prime, mas quem não resistiu ao dano foi a Turtle, que já caiu mais uma vez, CB. Caiu bem, foi tranquilo. Isso que a gente viu que tava acontecendo a luta na região superior e na inferior, Gusta já tava muito ligado. Ele conseguiu puxar a Tartaruga pro seu time e aí, naturalmente, com essa mobilidade do King, cara, ele simplesmente fez... Só chegou lá e falou assim, amigão, tá aqui no momento,
aquela acelerada. Ai, meu Deus do Olha céu. o King, novamente ele que saiu com o Blue roubado ali na base do nosso querido Smite. Conseguiu garantir uma boa play. E você que tá em casa, obrigado pelo seu carinho, pela sua admiração. Estamos quase batendo aí a metinha de likes. Fortaleça você no like. Olha só, o King novamente tá incomodando demais o Stark por ali. Ele tem visão de mapa, pode ser que roube por lá, mas conseguiu garantir no Smite. Gastou o recurso objetivo importante, quase tá lá. Sai no limite da honra, graças a uma parede que não é do Grok, você vê. Dessa vez não foi a paredinha, hein? Mas olha, o Tekashi fez uma ótima parede ali naquela última luta, que fez aí o Ling perder as estribeiras ali, hein? Exatamente, que pressão. Quase deu contrário ali, hein, o Gabriel. Quase deu o contrário, quase a gente tá batendo a meta de likes, então você que tá assistindo, Nossa, senta o mais dedo pouquinho. e, meu Deus do céu, cara, o Luiz tá bem demais nessa partida e importante, Ling sem o Blue, a gente sabe que é muito dependente por conta da energia que o Hero usa e tá fazendo um papel muito importante a equipe da RRQ Akira, com os seus tanques, um no roaming e o outro na jungle, impedindo que o Ling consiga atingir seu objetivo. E a gente tá quase atingindo o nosso, falta 18 likes, rapaziada. Exatamente, eu que tive que chamar aqui o nosso correspondente. Tá vindo pra Play pra falar com vocês, Ornote, querido? Fala comigo, vai. Aí, tá lá Lança braba. distante, eu tive que chamar ele aqui pra falar com a gente. Olha só, por enquanto o Luiz tá por ali embaixo da torre, o dive tá feito, o Rainbow foi pra cima pra tentar a call de retorno. Tá stunado por ali, foi obrigado a recuar, o Segen consegue defender milagrosamente a torre, leva a defesa pra casa, Ornote. Olha só, o King ali ainda vai tomando muito dano, obrigado a recuar, vem novamente a chuva de espadas pro meio do caminho, consegue quase o abate, tá lá o Prime, consegue a primeira eliminação, Segen responde muito bem, ele cresce nesse momento, o Rainbow consegue a eliminação em cima do King, agora se iguala. Bela play respondida pela DreamHack, meu querido Ornote. Olha só, tá lá embaixo da torre, não tem como sair, não para, segue, cresce nesse momento. Mais uma eliminação, 4 abates a 2, 6 minutos de partida, Ornote. Enquanto isso, a top lane acaba indo pra vala e junto a Esmeralda. Double kill nas mãos mais uma vez desse monstro. Agora sim, querido, fala comigo. Tô tentando, mas o jogo não para. Olha ali, a tartaruga já vai sendo feita. É que toda preparada e a mid lane, por enquanto, tá tranquila, mas é por enquanto. É, vem pesado pra esse jogo. A RRQ Akira, uma rotação absurdamente ostensiva, né, CB? Com certeza, e isso vem dessa proporção, né, desse começo de jogo, de ter tanta linha de frente. Eles têm essa capacidade, essa força. Olha só, o King tancou demais, saiu da teamfight, voltou, veio ainda a entrega, obviamente que o Luiz acabou sendo focado ao extremo, mas ainda assim, eles acabaram levando o Stark nesse meio tempo. Stark que é um dos grandes potenciais de dano também na equipe aqui da DreamHack. Lembrando que também a gente viu aí a Valentina do Segen roubando ultimates aí, inclusive, da Ângela, para poder rotacionar e ajudar seu time. Exatamente, o que parecia ser uma bela resposta pela equipe da DMX. Olha só, embaixo da torre, o dive feito sozinho. Será que o Stark vai conseguir garantir o abate? Tá lá o Nix bem jogado, ficou com a kill. O Segen tá respondendo muito bem, imparável nas mãos dele. Cresce agora a equipe nesse momento. Vai tentar com tudo pra cima do Nix. Não dá pra fazer de lá. Mais um abate garantido pelo King, Gabriel. Mais um abate garantido pelo King. E batemos a meta de likes, então Nice. Aguentem que vai ter codigueira pra vocês no final da partida, rapaziada. Exatamente. Conseguiu aí a equipe da RRQ Akira respondendo muito bem, um dive não tão interessante assim por parte do Stark, tentou ali, foi mais com fome, né? Foi ali pegar a sua kill e acabou, infelizmente. Daria certo se ele estivesse sozinho lá, né? O que parecia ser uma bela resposta acaba sendo um misclick. Vamos enxergar assim. Consegue uma torre no mid lane. A primeira torre foi derrubada ali para o caminho ser mais curto nesse mid lane, Ornote. É, tá bem complicada a vida da DMX, tá tendo que gastar recursos de forma muito fácil, enquanto o CRQ tá com muito, mas muito engage, muita inicialização e outra, muita defesa. Depois que acaba, né, essa ultimate da Ângela, essa ultimate da Melissa, fica muito complicado de segurar, porque ou tem um Kufra, ou tem um Grok, ou pode ter até mesmo o Segen de Mago fazendo o especial ali no meio de geral. Segen que tá farmando muito bem, até o presente momento ele tá só escalonando mesmo, conseguindo ali os seus primeiros itens, e daqui a pouco, quando entrar na partida, pode ser que gere um dano absurdo, né, CB? Exato. Eu tava vendo ali as itemizações e eu até pensei que eu estava meio louco na cabeça, mas lembrei que o item realmente já tinha saído, né? Pensei que ele tinha voltado já, eu não fiquei sabendo. Mas de segundo item aí, o Prime fez a Foice Stellarium para a queridíssima Esmeralda. Ela que já vem aí com poder absurdo, né? De todos os potenciais aí de atributos como mana, regeneração, forças e atributos de vampirismo. Olha só, Luiz conseguiu stunar por ali, chega muito bem o King, vai tentar o abate ali com o poder da tartaruga. Olha só, foi stunado por lá embaixo da torre, tem o dive feito, garantida a eliminação pelo Gustavo Augusta, tá lá!
Primeiro abate nas mãos dele, consegue nesse momento fazer um bom dive, mas vai sofrendo o King ali pelo meio do caminho, levantou, carrega essa parte, TK entra muito bem, bela jogada e respondida, Luiz garante eliminação em cima do Lucy, bom jogo pra RRQ Akira, meu querido Gabriel. Excelente jogo, as 3 kills aí, coloca na conta do Luiz. Que, pelo amor de Deus, que play do Cufra. Que peso vem a RRQ Akira pelo mid, Ornote. Que é isso, produça? Coloca essa jogada em câmera lenta pra gente. A Melissa do Rainbow tomou tudo que dava e ainda tinha proteção. Exatamente, tá lá, o caminho foi aberto e é o caminho mais curto, CB. Vem garantindo ligeirez na partida RQ até o momento. 11 abates a 3, 10 minutos de partida, querido. 4 eliminações e mais de 4 torres na mesma sequência. Eles simplesmente conseguiram fazer isso tudo em uma média aí de menos de 1 minuto de teamfight. Foi muito lindo esse dive, foi muito clean. Lembrando, eles têm muito potencial de linha de frente. O King ainda, tranquilamente, olha ela esse vai, Luiz. volta. A produção fez a É, bola. o viu, Neto Neto pediu, pede, né? Que isso, hein? Olha, Stark, obrigado a fugir por ali. Sem Toma energia. um dano sem energia, mas conseguiu ainda pular o último muro ali, hein? Conseguiu sair da casa do vizinho a tempo. Tá pelo mid aí. Equipe da RRQ Akira focando esse mid lane com muita pressão, Ornote. Daqui a pouco eu pedi pra fazer até o reverse, mano. Brincadeira, produça. Segue o baile, Gabriel. Cara, gostamos bastante de acompanhar as itemizações. E o Seigen, que acredito ser o grande destaque da equipe da RRQ Akira, já fechou livro, relógio e também o cetro relâmpago. Tá dando muito dano. Valentina escalonadíssima já. O que vai vir agora? Um cajado divino? Olha, uma Glaive talvez. Pô, Glaive divino, desculpa. Cajado é genial, né? O cajado Eu é misturei os dois, né? É que no final todo mundo faz os 2 itens, aí eu fiquei tipo, meu Deus, misturei os dois aqui, mas Eu acho ok. que uma penetraçãozinha, porque Bom, né? eles Faz vão parte. conseguir fazer itemizações de defesa Ela não a tá partir com de cristal, né? Então. Ainda não. Ainda não, Cristal ainda não. pode aparecer, que já tá tão forte. Acho que nessa composição que a gente tá vendo da DreamHack, acho que nem é tão necessário fazer. Livezinha. Tá lá, Livezinha, Gabriel boa, acertou, hein? Ai! Eu pensava que naturalmente não precisasse, já que não estamos vendo essa ideia de limitação de tanque, né, na equipe adversária. Então não necessariamente precisasse dessa, né, itemização. Mas, realmente, mais apesar do safe, né, melhor fazer logo essa itemização, porque também é um custo muito bom. Exatamente. E agora a equipe da RRQ Akira dá aquela acalmada, né, para deixar a equipe adversária sair para farmar. A DreamHack, essa que tem que se posicionar agora total dentro da base praticamente para ter um pouco mais de defesa e farmar um pouco mais tranquilo, porque pisar fora da linha nesse momento, Gabriel, é arriscadíssimo, querido. Arriscadíssimo. E lembrando que é muito gostoso o MPL, porque em uma play a DMX tem a capacidade de virar o Exatamente. Sim. Exatamente. jogo. Então assim, se a RQ der mole, der over, qualquer coisa do gênero, a equipe da DMX tem um potencial fantástico para conseguir revirar e placar. E a gente já viu no MPL também um jogo que teve mais de 6 lords, cara. Bizarro. 6, acho que foi 12, né? Não foi os 48, não, pô? As 48 lords, 72 minutos de partida, mas essa aqui não. 12 minutos, 57 segundos de partida e vem mais um lord agora aprimorado para trazer tormento aí para a base da DreamHack. Olé! Ó, saiu bem ali, hein? Saiu bem. Saiu Tá bem, ligeiro. tá ligeiro. E driblou no analógico, então parabéns Que aí. Aí, ó, isso. brabíssimo. Cara, Tá lá bom. então, novamente, a rotação da DreamHack vai se focar no top lane. TK está posicionado por ali, fazendo a maldade solo aqui, mas ele acabou dando a visão ali, entregou o Stark. Olha só o dano que vem causando. O King vai pular a barreira. Bem jogada, todo Ai, lado. O não. suprimido TK se garante o abate bem jogado e não deu tempo do Nix lutar, queridos. Olha, eu vou falar uma coisa. Ele deu 3 ataques básicos ali, que eu até pensei, pô, ele tá realmente assim, é assim mesmo? Porque ele deu 3 ataques básicos, deu até um crítico ali, pô. Olha só o Lucy tomando muito dano, vem o monstruoso Sieg, consegue uma bela eliminação, vai pra cima do Nix, do Gusta Lagusta, consegue garantir o abate, vem com tudo pra cima, RR que a Akira tentou enfurecer o King, conseguiu, um double kill nas mãos do Sieg, ele vem focando o Cristal, e Cristal focado tá lá, GG! Primeira partida garantida com tranquilidade pra RRQ, rapaziada. Rápido e limpo, hein? Que isso? Achei que ia ser um pouco assim, né? Mais acirrado e tal, né? A expectativa tava lá em cima, porque é uma série onde tem DMX versus a equipe da RRQ, mas a RRQ mostrou que vem, talvez, com 2-0, porque depois disso, que baile, hein, CB? Cara, boa parte disso foi draft, tá? O Cabral, como sempre, é um cara muito estudioso.
veio na ideia, né? Ling aberto, praticamente Ângela já é resposta, né? Geralmente, mas como a DMX acabou realmente selecionando, que foi uma prévia, acho que de tudo que estava acontecendo, a galera realmente focou mais nessa ideia de ter linhas de frente. E querendo ou não, as linhas de frente são aí o perigo total da equipe inteira da DreamHack. Porque não tem alguém que, além de, obviamente, o Ling consegue rotacionar cedo, mas ele não consegue tirar 3 tanques do ADC dele. Então, fica meio complicado ali, porque todo mundo acabou sofrendo um pouquinho, todo mundo ali realmente sofreu, pecou bastante nesse assunto, mas ainda assim, jogaram muito bem aí por leitura. Então, eu acho que ficou um pouco complicado também. Essa questão de ter trazido o Ângela e ter trazido também uma Melissa, querendo ou não, a Melissa que tomou um nerfzinho, você acha que pode ter complicado mais ainda a situação por parte da equipe da... É que naturalmente a Melissa veio com o ideal da gente trazer aquela pressão a mais para o Cloud não poder ter esse farm a mais, para não ter esse gold a mais para conseguir finalizar seus itens, né? Ela tem essa pressão natural por alcance e também o segundo problema é que com essa média de tanques ela consegue com a sua ultimate afastar todo mundo. Então seria mais ou menos uma ideia muito boa, porém tava meio complicado, porque um tanque já fazia todo aquele trabalho, ela tinha que gastar tudo, aí aparecia um segundo e falava, tudo bem amiga, minha vez agora de bater nela. Aí eles batem as mãos falando, tudo bem amiga, aí vai pra cima e acabou. Ô Norte, dá aí a sua opinião sobre também esse draft que eu acho que acabou deixando a desejar. Eu concordo completamente, né? A DMX parece que se perdeu um pouquinho, tinha muita defesa, mas a parte agressiva, a parte de inicializar, né? Além da RQ já ter removido, a gente viu, por exemplo, a Kadita e o Kaja, que poderia chegar naquele Cloud ali, que estava dando o dano, não tinha, era muita defesa, mas, por outro lado, a RQ também tinha muito ataque e não tinha nem mais recurso. A Melissa não ia botar um Purificar ali no meio, mesmo que saísse vivo, é capaz de nem dar dano. Enquanto isso, a gente viu um Grok que, além, né, de fazer a inicialização como um tanque, ele também estava dando uma pedrada no ataque básico que tava... O Ling ali tomou 3 tapas só, coitado. O Ling ali virou papel. Aquele Ling tava parecendo o meu, coitado. Coitado, o Whindersson ali, mano, apanhou, coitado. Mas vamos lá. Quero ver ainda mais a itemização desse garotão aí. Mas até lá, o confronto entre selva, meus queridos, olha lá. Foram literalmente 4 itens a 3 na selva. Então ainda tava muito difícil pro nosso queridíssimo voltar pro jogo. O Ling sofreu bastante. De uma forma geral, o Grokzão aí, cara, ele que fez 7 mares, estava com o desespero, ele tava ainda com a Alabarda, que pra quem não lembra é o corta-cura, né, de dano físico, e ele tava muito bem, lembrando que a Alabarda teve um buff recente, da última vez, os 3 patches atrás, que você consegue dar 8% a mais de dano no seu adversário, né, com a vida. Que é uma então, baita naturalmente, né? já fez muita diferença. E ainda queria saber sobre a árvore de emblemas dele aí, pra saber como é que funcionou isso aí, porque vai que eu quero copiar mais tarde, né? Fica nessa dúvida aí. Você ainda por tem cima. dúvida? vou ter, né? Não preciso nem ter dúvida, vou ter que copiar de qualquer jeito. E essa Valentina também do Seg fez Foi total diferença. É muito importante também ter essa ideia de que ter uma Valentina no time adversário tem que ter aquele certo cuidado no draft também, porque acaba complicando muito. E assim a gente pode rever nos melhores momentos aí que foi embaçado enfrentar essa Valentina do Seg. Foi isso, né? Literalmente eles pegaram o level que eles precisavam. A partir do level 4, já todo mundo pegou sua ultimate e os tanques têm muito mais efetividade. A gente vê aí a entrada em que o Stark tenta fugir de alguma forma, mas ele acaba sendo surpreendido pela parede do Tekashi, que justamente do nada, né, ela acaba baixando pro time deles passarem quando a Ângela tenta fugir, mas isso aí a gente vai falar que é uma DLC aí, é a parte, viu? Essa parte aí dela descer de repente ali, eu tô de olho, né? Mas ainda assim, e continuou. Por mais que ainda assim a DreamHack tenha feito algumas teamfights que pudessem aí realmente alavancar um pouco mais esse potencial de ouro à frente da RRQ, não foi o suficiente, porque toda vez que tinha esse potencial, né, de o Ling pegar alguma eliminação, era isso que acontecia. Era tão rápida a rotação da RRQ que não tinha o que fazer. E pode observar também a Esmeralda, né, nas gameplays, que você vê não tem muito o que fazer, ela não dá trabalho pro Cláudio, o Paquito também não, é muita agressividade, são praticamente 3 frontlines. Olha esse dive, é muito recurso um atrás do outro, enquanto isso ainda tem um pulo lá pra arregaçar a base lá. Olha essa jogada, olha o isso Luizão, aqui. cara, que cara bom, atrás do velho. Luiz, cara, o que fez o Luiz nessa partida não tá escrito. Ele entrou muito bem e acertou praticamente quase todos os controles, hein, Gabriel? E olha, eu queria falar, muito provavelmente, pelo KDA, o MVP da partida seja o Seigen. A gente não sabe. Mas, olha, eu queria deixar aqui esclarecido que o MVP do meu coração foi o Luiz, cara. Eu concordo com a sua análise. Ele veio muito bem, ele acertou quase todos os controles, cara. Ele soube aproveitar, cara. É uma Ângela contra. Bem. Ninguém para ele. Ele tá livre pra jogar o jogo como e quando ele quiser. Então, pra ele, tava tranquilo nesse momento. Pois é. Deu trabalho. E agora vamos anunciar quem foi o nosso MVP também, porque teve um MVP
MVP dessa partida? Será que... Eu acho que tá meio óbvio, né? Talvez Será esteja um que tá? pouco meio óbvio aí, mas a gente vai Talvez. saltar aqui na telinha pra vocês. Eu acho- Interrogação. Interrogação. Eu já até falei, né, antes, né, comentei em cima. E também senti bastante falta também do Prime. Acho que também a Esmeralda não deixou ele aproveitar tanto assim do jogo, mas quem aproveitou foi o brabo do Seg aí, que tá aparecendo na tela. Amassou de Valentina, tá? 75%, tá? De participação. Ele que ainda ficou 7-0-5 na partida. Deu aí seus 20